Tá, então essa aula está sendo gravada. Eu quero que vocês se sintam bem à vontade, assim, para perguntar, para... o ideal é que essa aula seja né, uma conversa. Podem me interromper no momento que vocês quiserem. Se alguém quiser aparecer, eu acho que fica mais interessante a aula. Se quiser abrir a sua câmera, fique à vontade. Então, eu gostaria que vocês fossem lá no Moodle. Quem já escolheu o seu assunto e vai em busca de saber um pouquinho mais, tá? Entra aí no Google, em algum lugar, para saber, por exemplo, escolher o gastrosquise, o que que é gastrosquise e, de repente, uma imagem sobre gastrosquise, tá? Vocês estão conseguindo escolher o assunto? Deixa eu ver se eu acompanho lá pelo Moodle. Prof, queria te fazer Oi, uma pergunta. pode Quando tu, perguntar, Bruno. quando tu postou, eu consegui fazer a escolha, Tá, mas eu fiquei com um sinal bastante intermitente, caiu a luz várias vezes, então eu não consegui fazer uma pesquisa efetiva. tá. A gente vai te entregar isso, em outra semana? Como é que seria? Não, é para ser uma coisa bem simples, tá? Não é algo, assim, científico, não. Só ter uma noção, porque o que que adianta eu ficar falando aqui de gastrosquise e tu não ter nem ideia o que que é, né? Então, assim, tu lembra qual era o teu assunto? Sim, era fístula tráqueo-esofágica, não sei se é Tá. assim que fala. Sim, é assim, é bem interessante esse teu assunto, né, e é uma coisa que até é relativamente recorrente. Eu já tive 2 alunos que tinham conhecidos que tiveram, tipo, um era um primo, o outro era alguém da família, assim, bem próximo, que tiveram essa anomalia congênita. Então, assim, se tu não teve tempo de pesquisar, vai agora ali rapidinho na internet, 5 minutos, e pesquisa o que que é essa fístula, né? E pega uma imagem dela que apareça para ti. Bem simples, tá? Não precisa, só tem que ser Perfeito. correto. Ô, prof, Oi, é o Adri. Eu já escolhi antes, só que eu não tá. pesquisei por causa que era pro dia 6, mas daí no fim eu até conversei no grupo, o pessoal falou assim, não, que isso daí talvez ela colocou antes de Uhum, ter essa parada, que o sim, meu é onfalocele. Só que tá. agora eu vou sair pra trabalhar, que eu faço plantão, Oh, né? E eu moro sim. bem longe. É que da Hum, PUC eu saio às 7, eu chego sempre atrasado, mas se eu sair no horário que eu saio da PUC, eu vou chegar, tipo, muito atrasado. Eu tá. moro bem no extremo da Zona Sul. Eu vi que eu acho que tu estava dirigindo, né? Acho que apareceu no início. Sim. Trânsito, tá. Então tu não vai com... Mas tu nunca... Tu sabe o que que é um falocele, Aí é Adri? bem boa ali na rua do Não falou Colégio. sério, não é aquele negócio do bebê lá? É, aquele negócio do bebê lá. Tu já... Não sei, tu trabalha em um hospital? Já trabalhou com criança? Não, Bebel? criança Não. não. Marcelo Tá, Paulo, é de Ebre. Filho de tá. É, Bruno. a onfalocele é aquela coisa do umbigo do criança, não é? Que fica É, meio que... que fica Que pro daí bota lado uma de fora. faixa pra segurar, tem todo Isso. um... Tu já tem Sim, uma noção. Então, assim, ó, sim, tu acompanha a aula e, assim, vocês vão ter que entregar, mas, assim, não precisa ser entregue exatamente às 7 horas, entendeu? Pode tá, ser entregue um pouquinho depois, não tem problema, mas é que é para vocês acompanharem a aula e a aula ficar mais interessante, tá? tá certo. Então, tá. Então, os demais estão conseguindo ir lá escolher o seu assunto? Ó, já aumentou, já tem 16 respostas. Então, estão conseguindo ir escolher. Prof, Oi, eu tenho uma dúvida. Eu já pode. tinha marcado antes Tá. e agora eu não tô conseguindo marcar. Eu tenho que marcar de novo Não, ou já tá marcado? já está marcado. Tu Ah, lembra tá. qual que Então era a tá. tua? Era aquele que era inversos, Citos invertos, inversos. inversos. Citos É que eram inversos. os órgãos, isso, que são uma anomalia que os órgãos são invertidos.
Aí pode Ah, ser não, vários mas órgãos. espera aí. Não, 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 não. Isso não Foi tem esse que eu citos. tinha marcado pelo menos antes. Não, mas não tem citos inversos aqui. Nessa Ai, escolha não tem. Não, é que eu tinha assim, ó. marcado antes. Tá, assim, ó. Vocês vão ter um trabalho que que vocês têm que apresentar, que é sobre vários sobre anomalias congênitas, tá? E eu dei vários assuntos para vocês. Isso a gente distribuiu na nossa última aula presencial. E esse grupo aqui, isso aqui eu criei, e ele não tem citos inversos. Talvez seja outro nome que tu escolheu. As possibilidades são, ó, atresia esofágica ou fístula traqueosofágica, cianose esofágica, hérnia de hiato congênita, atresia biliar, são outras coisas. Deixa eu ver se eu... Quem é que tinha me perguntado? Eu vejo aqui qual é o teu assunto. A MAB, né? Ah, tem citos Prof, o dela inversos. caiu. Mas ali na lista tem Tem. os citos inversos. Por isso que a gente ficou em dúvida. É a Amanda que tá falando. Tá, tá, O da Mabi caiu a rede. E por isso que a gente ficou em dúvida. tá. Eu tô fazendo com ela. Aí É acho que então a gente vai verdade. mudar agora. Não, 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 não. Tu não tem que mudar nada. Não, não precisa mudar. Tá. Desculpa, foi eu que me confundi aqui agora. Desculpa. Eu achei que os citos inversos não tinha, mas tem. Porque os citos inversos pode dar o vôvulo, que é uma complicação que a gente vai ver aqui na aula. Desculpa, eu que... Eu acabei caindo, É, prof, eu acabei não tá, conseguindo falar tá, contigo, mas eu tenho certeza que eu tinha marcado essa, tá, e eu aí já agora eu não achei ele. consegui marcar. Tá, Então não eu tem. dei uma pesquisada e pelo que eu entendi era aquilo. Sim, Os órgãos eram numa posição e eles ficam na outra, né? Ficam exatamente. Daí pode ser os citos inversos total ou isso, citos aí eles têm inversos alguns parcial. tipos. Tá. Tá. Aí eu posso mandar esse ou teria que escolher Pode um outro? mandar esse, pode mandar Tá, esse. Tá, tá tá, bom, tá obrigada. bem de acordo, desculpa, eu que tinha Tá, esquecido tá. desse. Ahn, uma, tá, vocês já pesquisaram aí? Sim, A pesquisa tá indo, assim, só falta uma imagem. tá. Mas foi bem resumido, assim, foi tipo um Sim, parágrafo. Eu acho que não, explica. Daí eu te entrego por dois, e-mail. uma linha, duas linhas, tá bem tranquilo. É só para ter uma noção o que que é, tá? Depois, até se quiser saber mais, a gente pode pesquisar mais a respeito, mas é só para ter uma noção do que a gente está falando. Uhum. Daí entrega por e-mail ou não Não, entrega? eu vou criar um fórum, Ah, tá. que daí Daí todo fica mundo aberto para todo consegue, mundo. todo mundo consegue ver, tá? Ô, Sora, Oi, vou fazer uma pergunta. Que nem pode quando perguntar. a entrar na reunião, o Moodle ele estava bem instável. Se depois que terminar ali nas 19 continuar a mesma questão, tem problema postar mais tarde? Não, não tem problema. Na verdade, eu nem abri ainda o fórum. Vocês vão ter agora hoje e amanhã para postar, não tem problema, tá? Mas não é um trabalho para vocês fazerem. A ideia é pesquisar mesmo durante a aula, tá? Até para vocês participarem durante a aula, tá? Não se preocupem assim muito com essa, não é um trabalho que vale nota. É um trabalho para vocês participarem em aula. Aproveitando, prof, o trabalho da massinha de modelar e da gametogênese, tu tem uma previsão de quando que a gente vai ter resposta? Em breve, muito breve. Tá? Pretendo essa semana já liberar para vocês. Já queria ter feito na semana passada, mas essa semana eu já vou liberar as notas. Perfeito.
Tá, pessoal, então, já que vocês já estão finalizando, eu vou compartilhar a aula com vocês. Só um pouquinho que não tá indo. Eu acho que vai. Vocês estão tendo alguma aula presencial? Eu pelo menos não. Do online. Engraçado, não tá não tô conseguindo compartilhar. Bom, vou botar aqui, vamos ver se vai dar, compartilhando assim. Acho que tudo que eu abrir vai aparecer aí para vocês, mas então vocês estão vendo, né, a minha tela? Sim, E estão vendo agora o PowerPoint? sim. Sim, tá. Então, pessoal, eu tinha combinado com vocês que eu iria fazer uma revisão da aula da massinha, né? Mas nessa aula, a gente poderia começar com um vídeo que está aqui no meio da aula, aqui no final. Espera aí. Tá. Pessoal, vocês estão vendo aqui um vídeo no YouTube? Sim. Só tá mudo. Não sei se É, é normal. ele é mudo, ele não tem imagem. Eu vou ir explicando essa imagem aqui, revisando a aula da massinha,
E se a gente e porque a aula da massinha tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora, tá? Então essa imagem mostra uma cavidade coriônica, que é o saco gestacional, e isso aqui é na terceira semana de desenvolvimento, tá? Então o embrião é essa porção aqui, ó. Tá? Na terceira semana de desenvolvimento é quando tem a formação dos 3 folhetos embrionários, né? Ectoderma, mesoderma e endoderma, que vocês fizeram na cor, ó. Azul era o ectoderma, o vermelho, o mesoderma, e o amarelo, o endoderma, tá? Então, lembram que em cima tem uma cavidade, essa cavidade é a cavidade amniótica. E que eu até falei que a gente poderia ter trazido um balão para representar, alguns fizeram, né, desenharam no papel, tiveram diversas ideias para fazer essa cavidade amniótica. E aqui embaixo é o saco vitelínico, tá? Então, seguindo esse vídeo, esse embrião, ele começa a entrar no dobramento do embrião, né? Que é início da 4ª semana de desenvolvimento, tá? Então, aqui ele está apontando todas as estruturas, né, que tem aqui nesse embrião, né? A parte mais cefálica é o coração. Então, quando esse embrião começa a se dobrar, ó, o coração, onde é que ele vai? E essa estrutura do endoderma vai formar o intestino primitivo, que é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Então, esse intestino primitivo, ele é formado por intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. Então, tudo isso aqui é o nosso intestino. Na verdade, o termo intestino quer dizer trato gastrointestinal, né? Não que seja o intestino em si. E daí, no embrião, a gente divide isso. Então, intestino anterior, intestino médio e intestino posterior. E conforme esse embrião vai dobrando, ó, vocês observam que o saco vitelínico diminuiu de tamanho e o âmnion acompanhou o dobramento desse embrião. Então, esse embrião ficou todo dentro da cavidade amniótica. A parte do coração ficou na região do coração, né? E aqui a gente vai ver a mesma coisa, é o mesmo embrião, só que num corte diferente. Enquanto aquele a gente via na longitudinal, aqui a gente vê um corte na transversal. Então, a gente vê aqui a cavidade amniótica, desculpa, é a cavidade amniótica, o saco vitelino, e como esse embrião foi cortado na transversal, a gente consegue ver a notocorda, né? E essa notocorda vai induzir a formação desse tubo neural. O tubo neural vai formar toda a estrutura do nossa coluna vertebral, né? Nosso encéfalo e nossa medula espinhal. Então, toda a parte do sistema nervoso central. Ó. Então, aqui ele vai, ó, a notocorda induziu a formação do tubo neural e todo ele vai dobrando, ó. E esse dobramento vai formar o intestino, ó, primitivo, nosso trato gastrointestinal. Ó, então, aqui a gente vê o embrião cortado na transversal com o intestino e a cavidade do intestino. Pergunto, pessoal, vocês conseguiram acompanhar esse vídeo? Entenderam? Fez algum sentido para vocês esse vídeo? Vocês já sabiam um pouco disso? Me sinalizem, por favor. Prof, tipo, eu fiquei sabendo aquele dia das massinhas. Uhum. Tu entendeu? Sim. Tá. Faz sentido, não é uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças. Não, é um pouco Agora, bicho de 7 cabeças, mas assim, faz um pouco de sentido para vocês. sim, prof, agora ficou mais claro. Tá. Assim, relembrando das aulas Uhum. e da aula da massinha, né? Tá. Ficou melhor para visualizar e a gente compreender, assim,
Toda a formação dele. Tá, perfeito. Quem foi que falou que eu não consegui, não marcou aqui para mim? É a Mabi, prof. Tá bem, ótimo. Então, eu vou seguir aqui, ó. Então, aqui o embrião já está formado, tá? Então, tá na 4ª semana, então ele já está com um aspecto de embriãozinho, né? Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, em amarelo é todo o endoderma que vai formar nosso intestino primitivo. Daí, em vermelho é o mesoderma. E em azul é o ectoderma que vai formar a pele. Então, na verdade, ele fez assim, ó, por dentro azul, mas por fora bege, porque a gente sabe que nossa pele é bege, né? Então, aqui ele está mostrando as estruturas desse endoderma, né? Que mostra, então, a faringe, o intestino anterior. Aqui a gente tem o estômago. Essa estrutura, agora ele foi para dentro do estômago. O estômago, isso tudo a gente vai ver com mais calma ao longo da aula, tá? Mas esse estômago, o estômago sempre é uma porção mais dilatada, e esse estômago ele vai girar 90 graus, tá? Então, aqui nesse vídeo a gente consegue ver esse estômago girando. Essa parte da frente é o fígado, ó. Então, no momento que ele gira, a gente começa a entender um pouco mais e relacionar com a morfologia do indivíduo, tá? Porque no início ele é reto. E aqui a gente vê outras estruturas se formando também, ó. Aqui é o fígado, aqui é o pâncreas, aqui é o baço, tá? Aqui é a coluna vertebral. Ó, então aqui está mostrando esse estômago, só mostrando como é que ele vai girar. Então, primeiro ele é um caninho reto, que vai de cima a baixo, da cavidade oral até a cavidade anal. E daí ele gira 90 graus e meio que senta, né? Ó, que agora ele vai mostrar esse sentar dele, ele meio que, ó. Então, a parte de cima desce e a parte de baixo sobe, para ele meio que ficar sentado e se ajustar para que o alimento fique mais tempo no estômago e a digestão aconteça de uma forma mais adequada. Agora, o desenvolvimento do fígado e da vesícula biliar. O fígado, ele é intimamente ligado ao septum transverso. Esse septum transverso ele é super importante porque ele vai dividir as cavidades e ele vai colaborar para a formação de toda a parte do estroma do fígado. O estroma é a parte de sustentação do fígado. E esse septum transverso, ele também colabora para a formação do diafragma, tá? Então, por isso que existe uma íntima relação do diafragma com o fígado, tá? Aqui está mostrando o desenvolvimento. Então, esse intestino primitivo, ele tem alguns brotos, tá? Acho que eu vou voltar aqui um pouquinho, peraí. É que esse vídeo é meio rápido, tem muita informação. Eu acho que eu até vou parar esse vídeo aqui e eu vou usar ele no final da aula, depois que vocês compreenderem algumas coisas que a gente tem para ver ali nos slides. Mas eu acho que essa parte inicial já foi bem importante aqui. Tá estável a internet, né? Sim, prof, não travou mais, nem a Ai, tua que voz bom, e nem a visualização. que bom. Eu tô pelo meu celular, então tá funcionando melhor o celular. Tá, então agora eu vou compartilhar a aula com vocês, vou seguir lá na aula. Engraçado que eu não estou conseguindo abrir o PowerPoint, eu tenho que compartilhar todo o meu desktop para aparecer aqui para vocês. Vocês estão vendo a aula aí, né? Sim, prof, dá Tá. para ver. Então, o objetivo da aula é a gente ver, entender como que se dá a formação do trato gastrointestinal.
entender algumas coisas, ver o intestino anterior, intestino médio e o intestino posterior. Vamos ver até onde que a gente consegue ir na aula de hoje. Então, eu já expliquei para vocês essa questão, né, de endoderma, mesoderma e ectoderma, mas a gente tem que entender que todo esse processo ele é molecular também, né? Ele não é um processo só morfológico, assim. E antigamente a gente estudava embriologia de uma maneira muito morfológica, né? Tanto é que a embriologia é uma disciplina que está dentro da morfo, dentro da anatomia e dentro da histologia, assim, está tudo junto. Mas, na verdade, a gente tem aprendido muito com as tecnologias, assim, com a parte molecular, que tudo isso é uma questão molecular junto, né? Só que muitas vezes isso fica mais para artigos e mais para pesquisa, né? E não tanto para os livros. Então, eu queria mostrar que toda essa parte molecular está junto. Então, aqui está mostrando, ó, o nosso intestino anterior, intestino médio, intestino posterior, e que genes são expressos no mesoderma, vão interagir com genes que são impressos no endoderma, e que um vai interagindo com o outro para o desenvolvimento dessas estruturas. Isso aqui é uma coisa que é bem complexa, tá? Até nem entra, por exemplo, no conteúdo dessa disciplina, mas é importante vocês saberem, porque depois vocês, sei lá, vão fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização, vocês têm que ter noção que isso existe, né? Então, isso aqui é uma imagem de um livro que mostra a expressão dos genes ROX. Os genes ROX é uma família de genes, tem diversos tipos de genes, tanto é que vocês estão vendo aqui, ó, vários ROX, tá? E esses genes ROX, eles são expressos tanto no mesoderma quanto no endoderma. Então, endoderma é o tecido epitelial interno, né, de todo aquele caninho amarelinho, né? E o mesoderma é o que fica em volta desse, né, é todo o tecido conjuntivo, tecido muscular, que vai ficar em volta desse caninho, desse nosso intestino. E é essa expressão de genes que vai fazendo com que forme a traqueia, com que forme o esôfago, com que forme o estômago, com que forme o pâncreas, o fígado, enfim, todos os órgãos que estão relacionados nesse nosso trato gastrointestinal, tá? A parte da faringe também faz parte do nosso intestino primitivo, tá? Só que a gente não estuda aqui nesse momento, porque depois a gente vai estudar os arcos faríngeos, que é para a formação dessas estruturas, tá? Bruna, tu quer perguntar alguma coisa? Sim. Eu não sei se eu entendi. Tá. No slide anterior, que estava ali com as cores, eu acredito que elas estavam bem representativas com as cores que a gente usou na massinha de modelar, né? Aham. Então, o intestino, ele é formado na endoderma a partir dos genes da ectoderma e da mesoderma. Isso? É que assim, ó, o nosso trato gastrointestinal, todo ele tem um padrão. Internamente, ele é um epitélio. E todo esse epitélio é formado de endoderma. Depois de um epitélio, todo o trato gastrointestinal tem um tecido conjuntivo. E depois tem uma camada muscular. O mesoderma vai formar tecido conjuntivo e camada muscular. Sim. Tá? Não sei se ficou claro isso. Então, Sim. ele é mais ou menos o E que o está mostrando. ectoderma, ele sobra, né? Porque ele faz parte ali do O sistema nervoso. ectoderma não vai formar o trato gastrointestinal. Ele só vai, que lembra assim, ó, a gente tem a cavidade oral, e lembra quando a gente fez a massinha de modelar, eu pedi para que vocês furassem o vermelho, e que vocês fizessem um azul se encontrar com um amarelo, em 2 Sim. pontos, na cavidade oral
e na cloacal. Por quê? Sim. Porque é ali que o azul se encontra com o amarelo. É o epitélio interno vai se encontrar com o epitélio externo. É na cavidade oral e no ânus que isso acontece, Entendi. tá? Então, aqui está mostrando a expressão dos genes ROX, né? Então, eu não posso dizer que, por exemplo, o nosso intestino ele é formado de endoderma. Não, o epitélio do todo o trato gastrointestinal é formado de endoderma, mas embaixo de todo o epitélio tem um tecido conjuntivo e tem um muscular que é derivado de mesoderma. Então, para que ocorra a formação de todas essas estruturas, é necessário que o mesoderma expresse determinados genes e que o endoderma expresse outros genes. Aqui só está mostrando os genes ROX, tá? E que é vários. Por que eu trago os genes ROX? Vocês já ouviram falar no Roacutan? É um medicamento Sim. usado para espinhas, né? E às vezes muito utilizado até da idade de que vocês estão agora, né? Um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? Esse Roacutan, ele interfere drasticamente na concentração dos genes ROX. E os genes ROX não agem somente no desenvolvimento do trato gastrointestinal. Eles levam à formação também da coluna vertebral, membros, várias estruturas. Então, por isso que o Roacutan é tão perigoso, né? Ele não pode ser usado, a pessoa não pode engravidar se está usando o Roacutan. Ou se o parceiro está usando o Roacutan, a pessoa não pode engravidar porque tem grande chance de vir malformações congênitas gravíssimas. E se a pessoa utiliza, por exemplo, está utilizando o Roacutan e engravida, já teve algumas crianças que nasceram, elas têm malformações múltiplas. Por quê? Porque o Roacutan interfere na concentração desses genes ROX, né? Da expressão desses genes ROX, e daí bagunça tudo, tá? Então, eu trago isso aqui como um exemplo. Isso aqui é uma estrutura bem complexa, né? Aqui está mostrando o embrião, ó. Aqui em amarelo, a gente vê o endoderma, né? Esse endoderma, ele ainda está dobrando, né? Aqui vai formar o intestino anterior, ele ainda vai dobrar mais para formar o intestino médio e o intestino posterior. Todas as estruturas que estão formando interferem para a expressão de determinados genes. Por exemplo, assim, ó, essa área cardiogênica vai expressar o gene FGF, que vai estimular aqui, ó, a formação do intestino anterior, que vai estimular o endoderma a desenvolver o fígado. Então, não é uma coisa assim, o endoderma vai formar tal coisa, sabe? Mas, assim, um interfere na expressão do outro para as coisas darem certo. Então, usar medicamentos, esse momento aqui, né, que vai da 4ª até a 8ª semana, que é o período da organogênese, ele é um período muito crítico, porque se tiver qualquer coisa que interfira nesse desenvolvimento, vai formar uma condição gravíssima, tá? Aqui, essa figura, eu queria ir revisando com vocês, nomeando as estruturas, para que vocês compreendam um pouco melhor, revisem, né, essa estrutura do trato gastrointestinal, tá? Então, isso aqui é uma figura de um embrião no início do desenvolvimento, vamos dizer, entre 4, 5 semanas, onde o intestino ele ainda é um caninho reto, tá? Então, o que que a gente vê aqui, ó? E esse intestino, ele é todo preso num mesentério dorsal. Então, o mesentério dorsal a gente tem por fora. O que que é esse mesentério dorsal? Ele é um tecido conjuntivo, frouxo, que vai prender esse caninho do endoderma e vai levar vasos e nervos até essas estruturas que vão formar o trato gastrointestinal, tá?
esse caninho vai ter alguns brotos que vão formar algumas estruturas. Daí eu quero ir nomeando elas aqui com vocês, tá? O que que vocês acham que é essa estrutura, a primeira aqui? Esôfago? Esôfago, tá? Então vocês estão entendendo a figura, né? Vocês viram que aqui, ó, aqui é as nossas cavidades, né? Daqui um pouco aqui vai formar o pulmão, né? E vai formar o coração e mais para trás aqui o pulmão. E aqui, ó, isso aqui é o diafragma. O diafragma vai fechar, porque no início as nossas 3 cavidades precisam ter comunicação. A cavidade do coração, a do pulmão e a do peritônio. E conforme os órgãos vão crescendo, as estruturas vão se fechando, e daí essas cavidades, elas vão se dividindo. Então, o diafragma vai colaborar para fechar aqui a cavidade do peritônio e não ter comunicação com o pulmão, por exemplo, tá? E aqui na frente a gente tem o mesentério ventral, que ele só está presente na região do estômago, ó, tá? Então, essa outra flechinha aqui, ó, é o estômago, tá? Que é uma porção já, bem no início, ela já é um pouco mais dilatada. Esse roxinho aqui é o baço, que ele se forma aqui nessa região, numa condensação desse mesentério dorsal. O baço não tem nada a ver com o trato gastrointestinal, mas ele só fica perto, né? Ele é vários linfócitos começam a se depositar ali, e ele é um órgão linfóide, tá? Aqui a gente tem a vascularização. O que define que é mesentério anterior é a vascularização. Então, toda a porção que é vascularizada pela tronco celíaco, a gente considera intestino anterior, tá? Depois aqui a gente tem um broto, que é um broto que vai dar origem ao pâncreas. Então, do próprio endoderma, ele vai surgir um broto que vai dar origem ao pâncreas. Existem 2 brotos, um broto dorsal e um broto ventral. Ambos vão formar o pâncreas, tá? Então, aqui está apontando para o mesentério dorsal. Aqui a gente vê o ducto biliar comum, ó, porque essa estrutura é o fígado. E aqui é a vesícula biliar. Então, ele é o ducto biliar comum que vai chegar no duodeno, no intestino delgado, tá? Então, essa aqui está apontando para o intestino delgado. Aqui essa aqui está apontando, então, para o pâncreas ventral. Essa aqui está apontando para a artéria mesentérica superior, que vai vascularizar toda a parte do intestino médio, tá? E depois aqui para baixo, que tá cortando aqui, ó. Aqui é a artéria mesentérica inferior que vai vascular. Ai, gente. O que que tá com bateria fraca? É alguém que tá com o microfone aberto? Ou é meu? Porque o meu tá carregando. Tá, então, a artéria mesentérica aqui, ó, inferior, é essa aqui, que vai vascularizar toda a parte do intestino anterior. Então, aqui, ó, aqui vai formar a parte, né, do reto e ânus, e essa parte aqui, ó, vai formar, essa aqui é a alantoide, que depois vai colaborar para a formação da bexiga, tá? E aqui isso aqui depois vai formar o intestino, vai colaborar para formar o cordão umbilical. Então, uma alantoide mais
né, a vesícula biliar, isso aqui vai dar origem à vesícula, era a antiga vesícula biliar. Tudo isso aqui vai colaborar para a formação do cordão umbilical, tá? Ok aqui com essa figura, vocês compreenderam? Tranquilo? Sim, tranquilo. Sim, prof. Tá, então aqui, ó, essa figura mostra mais ou menos aquilo que a gente viu lá no vídeo, tá? Então tá mostrando aqui, ó, as cores lá da massinha de modelar, o azul, o vermelho e o amarelo. E esse embrião, então, isso aqui seria a terceira semana, e ele começa a dobrar no sentido céfalo-caudal, e vai ir formando o nosso intestino anterior, o médio e o intestino posterior, tá? E aqui já o embrião já bem dobrado, a porção, a área cardiogênica, que no início é bem cefálica, começa a assumir a posição que é a posição mais onde fica o nosso coração, né? Então, aqui está a descrição, né, do intestino anterior. Então, é a porção anterior do intestino, dará origem às seguintes componentes, ó. Toda a parte da faringe, mais a parte inferior das vias respiratórias, esôfago, estômago, parte proximal do duodeno, fígado e pâncreas. E todas elas são irrigadas pela tronco celíaco. Bruna, quer perguntar? Sim, o meu Zoom caiu aqui, daí eu voltei agora. Eu queria te fazer uma Tá. pergunta do slide onde tinha a cavidade, ali tinha alguns esqueminhas. Esse? Não. Não, peraí, tô tentando Esse procurar aqui. aqui. Isso. Tá. O que determina ali até onde vai o intestino anterior é a artéria tronco celíaco. Sim, o Ali que onde tem a determina mesentéria superior, daí seria a parte média? é os órgãos que são vascularizados pela artéria mesentérica superior é intestino médio. E o que for vascularizada pela artéria mesentérica inferior é intestino posterior. Entendi. E ali na segunda setinha, tu tinha falado o nome da estrutura, eu não peguei para anotar. Qual segunda setinha? Aqui? Isso, Esse aqui é o estômago. estômago. Tá, Tá, perfeito. que é a porção Isso. mais dilatada. Pâncreas aqui, ó, vesícula biliar, fígado. Aqui vai ser todo o intestino delgado e depois o intestino grosso, Entendi. tá? Então, intestino anterior, o intestino médio, o que é composto? Né? O intestino médio tem a estrutura aberta para o íntimo contato com o saco vitelínico. O que acontece? Ó? O intestino médio, no início, ele fica aberto para o saco vitelínico. Então, ele fica diretamente em contato com esse saco vitelínico. É só mais adiante que ele vai ser fechado, né? E que daí vai formar o cordão umbilical. E quais são os derivados dessa porção? Então, o intestino delgado, incluindo a maior parte do duodeno, o jejuno e do íleo, o intestino grosso, o seco, o apêndice, o apêndice, o cólon ascendente, o cólon transverso, até 2/3 do cólon transverso. Até aqui, mais ou menos, é intestino médio. Daí, daqui para baixo, é intestino posterior. Por quê? Porque todos esses do intestino médio são vascularizados pela artéria mesentérica superior. Da intestino posterior é 1/3 final do cólon transverso, o cólon descendente, o sigmoide, o reto e o canal anal, tá? O epitélio da bexiga urinária também faz parte do intestino posterior, porque ele é uma estrutura que, no início, ela tá junta, né? Assim como a gente viu aqui, ó. No início, ela é uma coisa única, que depois vai se separar. Quando a gente vê o sistema urinário, a gente vai estudar melhor isso. Ela não é vascularizada pela artéria mesentérica inferior, mas mesmo assim a gente considera ele como parte do intestino posterior.
Agora a gente vai para os detalhes dos órgãos, assim. Então, lá no esôfago, né, que seria a primeira parte que a gente vai estudar aqui do intestino anterior, tem um broto, tá? Lá no esôfago tem um broto. Esse broto, ele se forma no início e ele tem íntima comunicação com esse broto, ó. Daí, com o passar do tempo, existe um septo esofágico traqueal que vai separando para separar essas duas estruturas. Uma estrutura vai ser o esôfago, a faringe, que vai desembocar no esôfago, e uma outra, essa outra estrutura, esse outro broto, vai formar a traqueia, e na porção inferior dessa estrutura vai começar a desenvolver os pulmões. Então, é muito importante a formação desse septo, e que esse septo separe bem essas duas estruturas, porque se isso não ficar bem separado, a gente vai ter uma comunicação traqueoesofágica, né? Então, já, acho que foi a Bruna, né, que falou que pegou esse assunto, Sim. né? Então, é um defeito, aí, não sei se tu quer ler a tua definição que tu botou para essa, que tu encontrou para anomalia congênita. Pode ser. Deixa eu só te fazer uma pergunta antes, prof. Diga. Tu falou da formação dos brotos, né? O broto Uhum. ali do pulmão e aí em cima tem a traqueia. Então, na verdade, o esôfago ele dá origem a esse broto da traqueia e dos pulmões, seria isso? Exato, exato. Não é o esôfago, é o intestino anterior, ali na região mais ou menos do esôfago. Então, todo o intestino, né, todo o nosso interno é formado a partir desse caninho, né, desse nosso intestino, né, e todo o trato respiratório também, todo o trato respiratório posterior, né, depois a gente vai, quando a gente for estudar os arcos faríngeos, daí a gente vai estudar o superior, que também é derivado desse endoderma, Entendi. tá? Posso ler? Pode? Então, a fístula gastroesofágica ou atresia esofágica, e eu até queria te perguntar, eu pesquisei e, pelo que eu entendi, são coisas diferentes. A Uhum, atresia, como se ficasse de uma maneira leiga, porque eu não consigo pensar numa palavra agora, um furo, algo aberto, assim, que não se conecta, uhum, e a fístula é uma conexão, enfim, que não deveria ser inadequado. daquela forma, né? Então, eu Uhum, coloquei que era uma anomalia congênita, que causava uma alteração na comunicação entre o esôfago e a traqueia, que uhum. fazia parte ali do, não sei se é assim que pronuncia, as siglas bacterial, que tu até tinha Bacterial. falado em aula um dia, Sim. e daí eu coloquei ali as anomalias que faziam parte da sigla, as Uhum, anomalias vertebrais, atresia anal, defeitos cardíacos, fístulas traqueoesofágicas, atresia esofágica, anomalias renais, defeitos nos membros. Também uhum, coloquei que tem a tendência de ser em fetos polidrâmios. uhum. Como tem essa falha na comunicação, ele acaba não conseguindo digerir o líquido amniótico. Exatamente. Polidrâmios são aqueles fetos que têm uma Um número quantidade maior maior de de âmnion, né? De líquido amniótico, né? isso. Perfeito. É exatamente isso. Logo em seguida já vai ter uma figurinha que vai mostrar essas diferenças entre uma e outra. Então, aqui, ó, o esôfago, com 7 semanas, acontece uma estrutura que ele é bem importante que ela aconteça, que é uma obliteração. O que é uma obliteração? Ela fecha totalmente esse esôfago e depois ocorre uma recanalização. E daí, na verdade, não é só no esôfago, é todo o intestino primitivo, ele é fechado e depois ele é recanalizado. Nesse processo de recanalização é que surge o epitélio adequado, porque assim, o esôfago, ele é um epitélio estratificado, pavimentoso. O estômago, ele é um epitélio que tem glândulas simples, simples tubular ramificada para a produção do ácido clorídrico. O intestino tem as vilosidades intestinais. Então, cada um tem a sua especialização e tem a sua função. Então, é nesse processo de recanalização,
né? Então, primeiro fecha tudo, ele é obliterado, depois ele é recanalizado, e é nesse processo de recanalização que começa ali, ó, com 8 semanas, 12 semanas, até 34 semanas, até que ele fica com o epitélio como ele deve ser para que a criança consiga nascer e se alimentar e sobreviver, tá? Aqui, ó, tá mostrando a atresia esofágica ou fístula traqueoesofágica. Existem todas essas possibilidades aqui, ó. Então, aqui é a traqueia e o amarelinho é o intestino, né? 90% dos casos é assim. Mas existem todas essas possibilidades, ó. Esse aqui forma, a maioria das que tem essa atresia esofágica, com a fístula traqueoesofágica, é assim, é um esôfago em fundo de saco cego. Então, vocês imaginam, a criança tenta mamar e regurgita, não desce nada. E tem mais, ó, a criança respira e parte desse ar vai para o intestino, para o trato gastrointestinal. Então, é uma condição bem grave, mas a criança não pode dar alta, né? Não pode sair do hospital com essa condição. Ela precisa ter uma cirurgia, mas é possível fazer uma cirurgia. Às vezes não é uma cirurgia, mas é várias cirurgias. E pode ter uma vida, né, dentro de uma normalidade com o passar do tempo. Então, esse aqui, ó, essa aqui não tem fístula, ó. Fístula é quando tem uma comunicação, que não deve ter essa fístula, né? Essa aqui tem um estreitamento, ó, com fístula também. Pode ser uma fístula dessa forma, essa aqui é bem grave, porque daí o leite vai entrar lá para os pulmões e a chance de dar uma pneumonia é enorme, né? E aqui tem essa comunicação também. Então, tem todas essas possibilidades. Uma outra condição é a estenose. O que é uma estenose? É um estreitamento, né, do esôfago. Então, o que acontece? Nesse processo, ó, todo ele oblitera, e daí ele tem que recanalizar. Só que na hora dele recanalizar, ele fica mais fechadinho, tá? Então, alguém deve ter pego essa aqui também, né? Eu vou seguir, porque senão não vai dar tempo da gente ver um pouco mais. Aqui, hérnia de hiato congênita. Existe hérnia de hiato que não é congênita, tá? Mas todas elas podem ter uma causa congênita. Porque o que é a hérnia de hiato? É quando parte do estômago passa um pouco para cima do diafragma, né? Então, isso vai causar uma acidez, um desconforto. Essa hérnia de hiato congênita até pode não aparecer quando a hérnia de hiato pode não aparecer quando a criança nasce, mas ela pode ter um fundo embriológico, porque o indivíduo que tiver um esôfago um pouco mais curto vai ter uma tendência maior a ter uma hérnia de hiato. Tem crianças que já nascem com ela de forma congênita, tá? O estômago, né? Então, desde o início, ele já se apresenta como uma porção mais dilatada, né? Com 2 meses já tem as pregas e as fossas gástricas. No período fetal tardio, ele sofre uma diferenciação funcional, porque quando a criança nasce, ela já tem que ter uma capacidade de digestão, né? E antes do nascimento, ela já começa a produção de ácido clorídrico para que o estômago consiga digerir o leite que a criança vai ter que tomar quando nascer, tá? Aqui a gente consegue ver a dilatação, né, a dilatação e o giro desse estômago, né? Então, logo no início ele já é uma porção mais dilatada, ele gira 90 graus para a esquerda e essa porção, a parte dorsal vai, né, a parte de baixo sobe e a parte de cima desce para ele ficar sentado, como eu falei, para que o alimento fique mais tempo digerindo. E daí ele tem a cárdia desce e o piloro, a cárdia é aqui em cima, né? A cárdia desce e o piloro sobe. E daí a parte que era dorsal vai para o lado esquerdo
e a parte que era ventral fica do lado direito, tá? E daí esse giro vai influenciar várias estruturas, a bolsa mental, o saco peritoneal menor, opa, e todos os ligamentos, tá? Aqui nessa figura, a gente está representando mais ou menos isso, tá? Então, isso aqui é um corte transversal do embrião em desenvolvimento, tá? Então, isso aqui seria bem no início, lá 4, 5 semanas, e como que ele vai evoluindo, vem para cá e vem para cá. Isso aqui foi um desenho que eu fiz para representar. Então, isso aqui representa o estômago, que é uma porção mais dilatada, e aqui é o fígado. Como esse estômago vai girando, ó, ele vai assumindo uma posição diferente e vai levando todos os órgãos. Por isso que o nosso fígado é para um lado, né? O nosso estômago é para outro. Ele leva junto esse laranjinha aqui é o pâncreas, e depois o pâncreas se torna retroperitoneal, fica lá atrás, ó. E esse aqui representa o baço. Então, só para vocês entenderem que essa formação do intestino interfere também, por exemplo, nos citos inversos, tá? Tu pode ter citos inversos total, que é de todos os órgãos, ou ele pode ser parcial. Parcial é quando é só alguns órgãos, por exemplo, se fosse só o intestino, né, o estômago e o fígado girado para o outro lado, né, seria parcial. Mas quando tem o coração e tem todos os outros órgãos, daí a gente chama de total. Então, aqui, ó, a gente vê o mesentério dorsal, que é aquele tecido que fica por trás, todo ele é influenciado. Então, não sei como é que é a experiência de vocês com anatomia, se vocês tiveram uma anatomia prática, ou se vocês viram todas aquelas bolsas, aumento maior, aumento menor, são influenciadas também por esse giro do estômago. Uma outra condição é a estenose pilórica hipertrófica. Sempre que a gente fala de estenose, é um estreitamento, né? Então, é um estreitamento do piloro lá no final, ó. Isso aqui é uma condição que é bem frequente, tá? E é mais frequente, bem mais frequente nas meninas, ó. É 1 para 750, né? Então, aparece bastante e a criança normalmente tem o vômito em jato. Então, o que acontece? A criança mama, fica bem, fica um tempo bem, dali um pouco, meia hora depois, vem aquele vômito que vem lá de baixo, um vômito coagulado, faz chup, né? Por quê? Porque não desce, tá? Alguns casos tem que fazer cirurgia. Em outros casos, com a criança ficar mais sentadinha, começar a diminuir o leite, começar a comer alimentos mais pastosos, já resolvem essa situação, tá? Essas anomalias teria relação com a rotação do estômago, do intestino, não é verdade? Essa aqui não, essa não tem com a Não. rotação, mas ela tem com o estreitamento, ó. Entendi. Porque lembra que aquela recanalização, ela vai acontecer em todo o trato. Estenoses a gente pode ter em várias partes do trato, né? Porque é normal fechar todo o trato e depois ele reabrir para recanalizar, para formar o epitélio necessário. Entendi. É que como estava um embaixo do outro, será que tem relação? Não. Mas foi boa a tua pergunta. Aqui, no caso, não tem relação com o giro, né? Mas sim com o estômago, assim. Aqui é a formação do fígado, ó. O fígado tem a parte do epitélio e tem a parte do mesênquima. Todo órgão tem o seu epitélio e o seu mesênquima, né? Então, aqui é um epitélio simples que vai se tornando pseudoestratificado e que ele vai formar, ó, esses cordões hepáticos, os hepatócitos, tá? Então, vai invadindo e vai formando toda a estrutura do fígado, tá?
Aqui vai ter mais umas imagens mostrando, ó. Então, aqui tem um embrião. Aqui, ó, a gente vê o intestino. Aqui, esse primeiro broto é o da traqueia. E aqui a gente tem o estômago, que é um pouquinho mais dilatado. E aqui a gente tem o fígado, né? Então, essa parte marronzinha é o septum transverso. Esse septum transverso, eu já tinha comentado com vocês, ele vai colaborar para a formação do diafragma e ele vai colaborar também para separar as cavidades. E ele vai colaborar também para a formação de toda a parte de tecido conjuntivo do fígado, né? Então, toda a parte de estroma do fígado. Então, vai ter uma grande interação desse endoderma com esse mesoderma para formar essa estrutura do fígado. E aqui está mostrando já o fígado formado, e por isso que existe uma íntima relação do fígado, desculpa, com o diafragma e com o coração que fica aqui em cima, com a área cardiogênica, né? E aqui já está mostrando, ó, então o fígado, né, o ligamento falciforme e o diafragma. Então, o fígado, ele é um órgão que ele é muito grande no início, porque ele representa 10% do peso corporal, né? Porque ele tem, com 10 semanas, porque ele tem uma função bem importante hematopoética. Então, no início, o fígado tem uma função de produzir as células sanguíneas. Mas depois ele perde essa função e ele vai diminuindo de tamanho, tá? Mas mesmo assim, a criança, logo que nasce, ainda tem um fígado bem grande. E com 12 semanas, já começa a produção da bile, já preparando esse trato gastrointestinal para a digestão. E aqui está mostrando uma lâmina histológica do fígado, né? Então, a gente vê aqui a parte do estroma. Estroma é formado de tecido conjuntivo, então derivado do septo transverso. E aqui a gente vê o epitélio, que é derivado, então, do endodermo, né? Então, isso aqui são... O fígado é todo formado por esses lóbulos hepáticos, né? O fígado, ele tem uma capacidade muito boa de regeneração, né? Tanto é que, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, tu pode tirar um pedaço do fígado e ele tem uma capacidade de regeneração muito alta. A pessoa consegue, com o tempo, regenerar esse fígado, tá? Então, por essa característica do fígado, anomalias congênitas hepáticas são muito raras, são raríssimas, tá? Mas uma que pode acontecer é uma atresia biliar extrahepática, que daí, na verdade, não é um defeito hepático, né? É um defeito de obliteração do ducto, né? Mas ela é bem rara, essa condição. Aqui está mostrando a raridade dela, bem rara mesmo. E ela é caracterizada por ter uma icterícia, desculpa, pós-natal, e as fezes bem esbranquiçadas. Por quê? Porque a bile não consegue chegar até o intestino delgado. E daí faltou o pâncreas. Pessoal, eu acho que eu vou parar por aqui, porque foi, né, o tempo da nossa aula. Depois eu continuo na nossa próxima aula, esses slides. E a gente segue daí na próxima aula, vendo essas anomalias congênitas relacionadas com o trato gastrointestinal. Então, na verdade, a gente não vai... Eu não vou pedir para vocês entregarem nessa semana, porque eu acho que a maioria das anomalias congênitas a gente não viu, né? Então, eu vou deixar esse fórum... até quem já fez e quiser postar, pode postar. Oi? Oi. Aí no fim caí, pessoal. Não sei o que aconteceu aqui. Mas tá gravando ainda. Tá, pessoal, não sei se vocês têm alguma questão, alguma pergunta. Cortou bem na hora que a senhora estava falando sobre a entrega. Ah, tá. Então, assim, ó, eu vou abrir lá o fórum para vocês, tá?
Mas assim, não vai ser uma coisa obrigatória ser postado nessa semana, porque a gente não viu todas elas, né? Então, vão fazendo, vão postando lá, postem o que é aquela anomalia de vocês. Se tiver alguma figura relacionada, não sei se no fórum é possível botar imagens também, eu acho que é, né? É alguma coisa simples, assim, e no fórum a gente consegue ir corrigindo. Caso tenha feito alguma coisa errada, dá para corrigir também. Certinho. Tá, pessoal? Então, a nossa próxima aula, ela ainda vai ser online. Na verdade, a PUC deixou determinado, né, que até essas 2 semanas vão ser online e, na verdade, depois não está bem definido como é que vai ser, né. A princípio a gente volta, mas não sei como é que vai ser a situação. Tá, pessoal? Uma boa semana para vocês e qualquer coisa entre em contato comigo, manda mensagem, manda um e-mail que eu respondo. Bruna, tu quer perguntar alguma coisa? Sim. Eu Diga. quero te perguntar se eu devo, quando eu for estudar agora o que tu já deu, se eu devo me apegar ali na rotação tu fala em bolsa aumental e depois eu não me lembro em qual slide tu fala em aumento menor e maior. Sim. Não sei o que é, mas não sei se isso é bastante relevante, se eu abro lá o livro, dou uma Não, assim, ó, lida. é que assim, ó, o nosso, intestino, ele não está solto lá na nossa cavidade peritoneal, ele está envolto de bolsas, né, de tecido conjuntivo. Sim. E daí, na verdade, o que que é esse tecido conjuntivo? É essa figura aqui, ó, tá? Aham. Aqui tu tem o intestino aqui, tá? E tu tem um tecido conjuntivo que fica preso atrás, que Sim. leva aos vasos. Esse é o mesentério dorsal, e esse mesentério é que vai formar as bolsas, os aumentos, porque como essas estruturas giram, formam essas bolsas, entendeu? Que Tu seria não esse tecido conjuntivo. Sim, que é, por exemplo, quando tu abre um indivíduo, tu vê um monte de membrana em volta. Tu não abre direto e vê o intestino, entendeu? Sim, Então, entendi. isso é mais para entender, isso não é uma coisa que vai cair na prova, entendeu? Mas é Uhum. só para tu entender o contexto, por que que eu preciso saber que tem esse giro, entendeu? Sim, Porque o giro faz com que, em vez de ser um caninho reto, ele tem como a gente estuda na anatomia, entendeu? Então, se a gente entende como que as coisas acontecem, a gente entende o que pode dar errado, que são as anomalias congênitas. Mas tu não te entendi. preocupa muito assim, nesses detalhes para a prova, tá? É mais uma questão de entender o todo. Entendi. Obrigada, prof. Boa semana. Ah, de nada. Tchau, então, pessoal.